Gente, estamos aqui no Escuta PP13. É a segunda live. A primeira a gente fez com o Igor, que está cuidando da nossa música, nosso grupo de musiquinhas. E aí a ideia é que durante esse período aí de quarentena a gente faça algumas lives, né, pelo prédio. Algumas delas assim como a minha hoje, como tema principal, e a gente quer também outras com temas mais abrangentes. Então, chamar de maneira a galera ir acompanhando os perfis do prédio, porque vai rolar muitas coisas legais. Mas hoje eu vim aqui para falar, enfim, eu comecei a falar lá no meu Instagram, né, que queria fazer uma live, uma coisa que eu tava muito angustiada e tal. A galera começou a falar, fala de produção audiovisual, fala de formação de público. E aí eu pensei em fazer uma live casada entre esses dois assuntos, assim, porque assim que eu comecei a fazer audiovisual, a estudar audiovisual, eu tinha lá 18, 19 anos, eu e uma galera da Baixada, a gente começou a perceber que os filmes que a gente estudava nos cursos, né, no Rio, eles não chegavam na Baixada, os filmes especificamente. Então, a gente começou a vibrar muito com a ideia do cineclubismo. Eu acho que isso foi prioritário para a gente, muito mais do que produzir audiovisual naquele momento, de 2006. Então, a gente começou a querer exibir os filmes que a gente fazia nesses cursos, e fora dos cursos também, e os filmes que a gente via nas aulas. E aí a gente começou a fazer o Buraco do Getúlio, que na verdade começou no Ananias, né? Então a gente já ia beber no Ananias, que é um bar lá no Nova Iguaçu. A gente pegou um projetor emprestado, que na verdade o histórico do Buraco, o Buraco ele tem um histórico de empréstimo de projetor muito grande, né? A Cavídeo já emprestou, a Mostra do Filme Livre já emprestou, a Fase emprestou, o Observatório de Favelas emprestou. Então, a galera ia meio que se revezando e emprestando pra gente os projetores, porque a gente não tinha equipamento. E a gente ia catando, assim, o Fabiano Micho, que fundou o Buraco junto comigo e com o Bion, que somos os integrantes que a galera mais conhece. O Micho fazia um curso no Parque Lage, com a Paula Gaetan, e ele sempre trazia uns vídeos muito legais ligados a cinema experimental e videoarte. Então, o Buraco ele nasce desse lugar, exibindo cinema experimental e videoarte num boteco, às segundas-feiras. Então, era uma loucura. E aí, assim, o Buraco, ele fez com que eu me apaixonasse pelo fim da cadeia produtiva do audiovisual, que é a exibição de filmes. A gente começou pela coisa da exibição. Junto com isso, a gente tinha muitos amigos que faziam outros milhões de coisas na Baixada, sei lá, que faziam malabares, ou que fazia um rock, ou que fotografava, ou que pintava, ou que tinha brechó, ou que tinha qualquer outra coisa. E a gente foi aglutinando essas pessoas ali no Buraco do Getúlio, que inclusive tem esse nome por causa ali da passagem da Via Fé. E aí, logo no início do Buraco, a gente foi numa jornada nacional de cineclubes que rolou em Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul, também em 2006. Logo no início mesmo, a gente fez tipo, a primeira sessão e logo depois a gente caiu nessa jornada. E aí a gente ficou uma semana, cara. A gente tudo lá, ali com 18, 19 anos, convivendo com monstros do cineclubismo nacional, assim. E a gente aprendeu muito, muito, muito com isso, a importância de se exibir filmes, né? Do quanto no Brasil a gente produz muito e exibe muito pouco por conta do circuito comercial. O único canal de escoamento do curta-metragem, no fim das contas, são os festivais, quando tem, e nos lugares que tem. Eu comecei minha trajetória no audiovisual através da exibição especificamente. Pouco tempo depois, eu comecei a dar aula e estudar também na Escola Livre de Cinema. É a minha segunda paixão, que aí é a primeira fase da cadeia produtiva do audiovisual, que é a formação. A minha vida sempre foi muito louca nesse sentido, porque a primeira vez que eu dirigi alguma coisa, eu dirigi o Querendo Assim, que é um programa de variedades apresentado por 3 mulheres negras incríveis, que é a Ana Paula Lisboa, a Thaisa Machado e a Ellen Paz. E aí é isso, assim, eu comecei a fazer audiovisual em 2006, a primeira vez que eu dirigi alguma coisa foi em 2018, agora. Porque eu passei todo esse tempo dedicada à formação em audiovisual e à formação de plateia, né? Eu acredito muito em metodologia, né? Eu acredito muito em método. Então, quando as pessoas me perguntam assim, Luana, por que o Buraco deu tão certo? Por que a Escola Livre de Cinema deu tão certo? Eu acho que as condições prioritárias são
foram as metodologias pensadas por esses dois lugares, assim. E aí a gente vai lá no Eduardo Coutinho, né? Não querendo ser clichê, mas já sendo, a gente vai lá no Eduardo Coutinho, que é a coisa do dispositivo, né? Eduardo Coutinho, César Migliorin, que falam muito sobre a questão do dispositivo no documentário, né? E nós que começamos a nossa trajetória no audiovisual de periferia, digamos assim, a gente é muito da escola do documentário, né? Então eu acho que o dispositivo ajudou muito a gente a pensar. O buraco, por exemplo, a gente tinha dia, local, horário fixos, assim, uma vez por mês, religiosamente. Então não importava se a gente tinha 2 pessoas assistindo, ou se a gente tinha 30, ou se a gente tinha 100. Não importava, sabe? O que importava é que a gente tinha um compromisso quase que religioso de exibir filmes naquele dia, naquele horário, naquele local. Primeiro no Ananias, depois na Casa de Cultura, depois no Ananias de volta, depois em praça pública, né, no pós-2013. E a Escola Livre de Cinema é a mesma coisa, sabe? A escola, ela começa ali em 2006 dentro das escolas de Nova Iguaçu, dentro das escolas públicas de Nova Iguaçu, como uma primeira experiência. E aí depois ela tem, no início de 2007, seu primeiro prédio, né? A escola, ela começa sendo fomentada pela Prefeitura de Nova Iguaçu, através da Secretaria de Educação da época, e a grana vinha disso, basicamente, e era um braço do Bairro Escola, que era um projeto educacional da cidade na época também. Então a gente funcionava no contraturno escolar para crianças entre 10 anos até ali 14 durante o dia, e aí tinha alguns cursos noturnos. E para além desse dispositivo do contraturno, a gente tinha 3 eixos, né, que a gente sempre trabalhou na escola, que é a palavra, o corpo e o território, como elementos de expressão da imagem e do som. Então, a escola, ela sempre teve como prioridade instrumentalizar o aluno a partir do audiovisual, e não o produto, né? O produto não era e nunca foi o nosso principal objetivo. O nosso principal objetivo sempre foi a experiência daquela pessoa com audiovisual. A gente tem que lembrar que todos nós somos seres audiovisuais, né? A gente nasceu e cresceu numa época em que todos nós somos criados como seres audiovisuais, né? A gente cresceu na frente da televisão, depois a gente foi pra frente do computador. É muito errada a ideia de que você tá levando cultura para essas pessoas, ensinando o audiovisual para essas pessoas. As pessoas sabem o que é audiovisual. Elas nasceram e cresceram e estão vivendo e vão morrer sabendo o que é audiovisual. E muitas vezes como é feito, principalmente depois ali no pós-2000, com o barateamento ali dos meios de produção. Que, voltando, é uma coisa que possibilita o boom de cineclubes. Então tá tudo muito interligado, né? O boom das escolas de audiovisual de periferia com o barateamento dos custos de produção. E, voltando na questão da metodologia, além dessas metodologias bases, né, do Buraco do Getúlio e da Escola Livre de Cinema, que a gente foi aprimorando com o tempo, a gente já mais pro final, ali, pelos idos de 2016, a gente começou a abrir essas metodologias. Então, eu acho que tem uma coisa que é fundamental, é a gente abrir os nossos códigos, sabe, para os nossos parceiros, assim. A gente que vem do lugar que a gente vem, não faz sentido que eu encontre uma forma de fazer, um método de fazimento, e que eu guarde esse método para mim. Eu acho que é legal monetizar isso, eu acho que a gente deve monetizar os nossos saberes, mas eu acho que é muito importante que a gente difunda a coisa toda. E aí a escola e o Buraco fizeram isso. Assim, a escola, a nossa última turma foi uma turma de produção de festivais, a gente ia ter o Iguacine, penúltima edição do Iguacine, foi junto com a finalização da escola. E aí a gente abriu uma turma, chamada Turma de Produção de Festivais, em que a gente falou muito de método, né? De como é fazer um festival de cinema, como é que se faz o festival de cinema? Eu parto de onde? Eu passo por que caminhos? Eu chego até onde? Aí a escola faz isso, faz essa turma de produção de festivais. E o Buraco do Getúlio, ele começa a fazer reuniões abertas. Nesse momento, o Buraco ele já passou por uma série de transformações. Eu nem tenho a conta final de quantas pessoas passaram pelo Buraco ao longo dos 10 anos de atividade ininterrupta dele, de 2006 a 2016. Não tenho ideia, foram muitas pessoas. Mas, além do que a gente chamava de equipe fixa, a gente começou a fazer reuniões abertas na própria Praça dos Direitos Humanos, que é onde a gente fazia as sessões. Essas reuniões abertas foram fundamentais para uma série de atividades coexistirem, primeiro com o Buraco,
e depois continuarem sendo feitas pós-buraco. Uma série de atividades e uma série de fazedores, né, passaram por isso. Então, eu acredito que o compartilhamento de metodologias, ele viabiliza a continuidade da produção cultural no território. Então, por exemplo, o que a gente conseguiu fazer a partir das metodologias, do compartilhamento de metodologia da Escola Livre de Cinema e do Buraco, possibilitou, por exemplo, a Feira Gambiarra existir de alguma forma. Abafos periféricos, por exemplo, abafos a partir da turma de produção de festivais, por exemplo, ali com a Kita, com a Lívia, com a Jéssica, que participam dessa turma. O Matheus Carvalho, que acho que está online também, ele foi nosso aluno na turma de produção de festival, participou da equipe do Buraco ali já no finalzinho, e hoje produz a Escambau, que é uma feira multicultural também que acontece hoje na Baixada. Então, eu acho que é importantíssimo esse compartilhamento de metodologia. Pensar a sua ação metodologicamente, né? Início, meio e fim, dia, horário, enfim, a partir do que a ação necessite. E quando você entender qual é a sua metodologia, compartilhar essa metodologia com o outro, né? Compartilhar essa metodologia com quem tá aqui, tá junto com você. Vamos lá, próximo ponto que a gente tem tempo. Quando as pessoas me perguntam assim, como fazer, né? Como é que faz? Como é que faz um cineclube? Como é que faz uma escola de audiovisual acontecer? Como é que faz projetos de produção cultural acontecerem? Bom, além da metodologia, é muito trabalho. Muito trabalho. É um trabalho exaustivo, é um trabalho de dedicação muito intenso, né? Ser produtor cultural é pesado. Então, você tá o tempo inteiro conectado com o seu projeto. É importante que nada saia muito do seu controle, não no sentido do controle, tipo, eu preciso controlar toda essa ação, mas entender para onde, pelo menos, as coisas estão indo, né? As coisas estão vindo de onde, as coisas estão indo para onde, qual é o fluxo de informação que está rolando ali entre aquelas pessoas que fazem parte daquele coletivo. Acho que é um trabalho árduo. Eu acho que tem uma segunda coisa também, que é a abdicação de muita coisa. Nem sempre o retorno financeiro é o mais interessante, a maioria das vezes não é. Eu tive muita sorte, eu me sinto uma privilegiada de ter começado no ramo da produção cultural tão nova, o que me deu muito gás também para muita coisa. E me sinto uma privilegiada também de ter me apaixonado pela produção cultural dentro do governo Lula, né? Dentro de um governo de esquerda. Tanto na esfera federal quanto na esfera municipal, porque também foi a mesma época, mais ou menos, que o Lindbergh Faria estudava na prefeitura de Nova Iguaçu e a gente teve ganhos muito grandes na cidade. Então, eu acho que falar de política também e de cenário é muito interessante quando a gente quer falar de produção cultural. Então, eu tive a sorte e o privilégio de ter me tornado produtora cultural dentro de um cenário muito propício. Então, assim, sempre foi muito difícil, sempre, né? A cultura, ela não tem 1% do orçamento em lugar nenhum, muito menos no município. Mas é isso, eu tive a sorte de começar muito novinha e muito num cenário político muito, muito favorável. Mas eu acho que é isso, gente. Abdicação de estar com filhos, abdicação de festas de família, abdicação da vida social, muitas vezes. Assim, ser produtor cultural não é fácil. Tem vezes que você não dorme, tem vezes que você não consegue transar, porque você não consegue focar em nada a não ser o teu projeto que está acontecendo. A outra questão do como fazer é ter senso de coletividade, né, galera? Porque se a gente está falando de produzir coisas em que você precisa ter muito trabalho, abdicação de tempo livre, abdicação de vida social, abdicação de muita coisa, você precisa ter um senso de coletividade muito grande. O trabalho do produtor cultural, ele é um trabalho muito parecido com o que deveria ser o trabalho de um político, sabe? De um vereador, por exemplo. É um senso de coletividade. Você está fazendo aquilo para uma parada maior, para uma parada mega, sabe? Uma parada
que não é exatamente para você, sabe? Principalmente se a gente está falando da produção cultural propriamente, assim. Porque você pode ser um diretor de cinema, um diretor, um montador. Qualquer função ligada à cultura é muito complicada, mas se a gente está falando do produtor, a gente não aparece nunca, o nosso nome não aparece nunca. A gente não é chamado no palco para falar sobre o filme, por exemplo, sabe? O filme que acabou de ser exibido. Então, é um senso de coletividade grande, é um senso de coletividade de bem maior mesmo, um senso de coletividade político. Muito trabalho, muita abdicação, muito senso de coletividade. Você não vai ter um retorno imediato, talvez você não tenha retorno nunca, um retorno financeiro principalmente. É isso, senso de coletividade e mudança de outro imaginário para o seu território, assim. Eu vou falar agora um último tópico, para a gente entrar nas perguntas, que eu acho que vai ser mais interessante, que é o tópico da produção cultural enquanto linguagem. Assim. Tudo isso que eu estou falando com relação à produção cultural, de trabalho, abdicação, senso de coletividade e novas perspectivas de imaginário, de território, é uma pauta que eu tenho conversado há uns 4 anos já com a Rebeca Brandão, que é uma produtora incrível, maravilhosa, rainha, minha comadre, que é a gente começar a ver a produção cultural como linguagem, assim. Eu faço parte da primeira geração que se vê como produtora cultural, né? Eu não estou dizendo que antes não existiam produtores culturais, não é isso, gente. A gente tem produção cultural desde que o mundo é mundo. Só que as pessoas, geralmente, elas eram artistas, eram pessoas que produziam suas coisas, né? Se produziam, ou pessoas que estavam ali para contribuir de alguma forma, mas que também faziam outras coisas da vida. Então, assim, há mais ou menos aí 15 anos, a gente tem algumas pessoas que se colocam como produtores culturais, assim, não é uma coisa nova. Eu acho que eu faço parte da primeira geração que se vê dessa forma, e com outras gerações que vêm depois, uma série de mulheres, principalmente mulheres incríveis, como a Elaine Rosa, da Feira Crespa, como a Ana Scioli, também, que está junto ali, produzindo a Rainha Crespa, como, sei lá, a Verusca Delfino, que é a produtora da agência, como a própria Rebeca Brandão, que está hoje à frente da Arena de Pro, como a Cíntia Monsores, que ficou muito tempo à frente da Arena Jovelina. Então, assim, nós fazemos parte aí de uma primeira geração que se coloca como produtora cultural, de fato. Então, a gente precisa conversar sobre a produção cultural enquanto linguagem. A produção cultural, ela é uma linguagem que necessita de método, cada produtor tem sua forma de fazer. A gente trabalha muito mais horas do que vocês, galera. Assim, tipo, para um artista estar em cima do palco daqui a um mês, a gente começou a produzir ele provavelmente o mês passado. É muito tempo, é muita dedicação. A gente está falando de muitos meandros, a gente está falando de ter uma equipe, de coordenar equipes, muitas equipes. A gente tem que ter uma equipe de comunicação, a gente precisa ter técnicos, a gente precisa ter os serviços, né, motorista, estrutura. Então, assim, a produção cultural, ela é uma linguagem. Ela é uma linguagem artística. Isso precisa ser dito cada vez mais, falado num megafone, se possível. Eu acho que é por aí. Eu queria abrir para perguntas, Josi. Eu vou começar com um que mandaram, que tem a ver com o que você acabou de falar agora há pouco. Quando você soube que toda essa doideira que você fazia era produção cultural? Uau! Quando caiu a ficha que eu era produtora cultural? Lembrei. Então, eu fazia o buraco, eu comecei a fazer o buraco em 2006, comecei a produzir o buraco em 2006, e eu sempre fui a chata do rolê, eu sempre fui a produtora mesmo do rolê, apesar de todos nós produzíamos um pouco, todos nós fazíamos curadoria um pouco. Bom, eu comecei a produzir ali o buraco, depois eu fui para a escola de cinema, dar aula e tudo mais, mas eu sempre fui essa pessoa muito organizadinha, que na escola fazia as feiras culturais e produzia tudo e comprava todas as coisas para fazer. Se a Paulinha estiver online, ela começou a estudar comigo na 2ª série, parou na 8ª, ela pode afirmar isso. Então eu era essa louca da produção, sempre fui sem saber que isso era produção. E aí, quando foi em 2009, a gente teve umas mudanças na escola de cinema, eu era professora da escola, né, eu dava aula. O Faustino virou secretário de Cultura de Nova Iguaçu, ele saiu da coordenação da escola e foi para a Secretaria de Cultura em 2008. E aí o Raul Fernando, lindo, maravilhoso, meu professor da vida, a primeira pessoa que falou de produção cultural para mim como algo real. O Raul, ele deixou de produzir as turmas de adultos e meio que ficou esse buraco lá na escola. A Verusca era produtora do bairro escola, né, das crianças.
E aí eu virei produtora do turno da noite e comecei a ganhar esse nome. Ah, Luana, produtora, Luana produz muito bem, Luana, produtora, produtora. Quando eu vi, eu estava produzindo a segunda edição do Iguacine, já grávida do Ícaro e já fazia o buraco há não sei quantos anos. E eu, cara, o que eu faço produção cultural? Quero fazer um filme, como é que eu começo? Cara, como é que você começa? Começa fazendo. Pega seu celular e vai fazer. É o que eu disse antes aqui. Eu acho que nós todos somos seres audiovisuais, né? A gente sabe como fazer, a gente sabe. Tem tutorial no YouTube. Eu acho que, assim, eu defendo muito a formação em audiovisual, mas eu defendo muito a formação em audiovisual. Ou, para se você quiser ser algo específico, não, porra, eu gosto muito de escrever, eu quero ser roteirista. Vai fazer um curso de roteiro, sabe? Ah, eu sei lá, quero dirigir, vai fazer um curso de direção. Agora, se eu quero fazer um filme, vai fazer o seu filme. Eu acho que é. Eu não sei se eu ajudei muito. Eu acho que aí a gente tinha que partir pro Bora Fazer, que é o projeto que eu tenho de consultoria, para entender que projeto é esse, o tamanho desse projeto, aonde esse projeto quer chegar, para poder também dizer um pouco assim, o que precisa. Porque, na verdade, o que precisa é um celular que grave. Como funciona o Bora Fazer? O Bora Fazer foi o seguinte, já há muito tempo muita gente me procura, né? Pô, Ana, eu quero fazer um cineclube, por onde eu começo? Pô, Ana, eu quero fazer, sei lá, uma oficina, e aí? Nananã. E eu nunca tive muito tempo para isso, assim, para parar, dar essa espécie de consultoria, tutoria, sei lá. Só que isso é uma coisa que eu já faço muito, né? Desde a época da escola de cinema. A escola era uma grande tutoria, né? A gente parava e trocava altas ideias independentes das aulas para viabilizar, para ajudar, né, os projetos dos alunos. Né? Então, o trabalho de tutoria é um trabalho que eu faço há muito tempo. E aí, ano passado, retrasado, novembro, eu fiz um projeto, foi um braço da Agência de Rede para a Juventude, que basicamente a gente pegou alguns jovens de vários lugares das periferias do Rio, e aí a gente ficou 2 meses trabalhando com eles em 3 produtos. A gente fez uma espécie de TED com eles, em formato digital, aqui dentro do mar. E aí a gente ficou preparando eles, né, durante esses 2 meses, eu principalmente, de frente, fazendo a tutoria deles, de como falar da história deles em 10 minutos, né? É uma coisa meio difícil mesmo de se fazer, então a gente ia podando, ia vendo, vamos falar disso, não vamos falar disso, isso deixa para depois, enfim, a gente foi trabalhando ao longo desses 2 meses para isso, eu fiz essa tutoria. Eles fizeram os talks, a gente gravou os talks e aí os talks resultaram num documentário e a gente fez também entrevistas com esses jovens, que resultou numa publicação muito interessante, inclusive. Todo esse material está no site da Agência de Redes para a Juventude. E ali eu vi que, porra, realmente eu sei fazer isso. O Bora Fazer, a ideia dele é um trabalho de consultoria e tutoria em produção cultural. Então, assim, Luana, eu queria muito fazer um projeto de oficina, mas eu só tenho a garagem da minha casa e o tio da padaria da esquina que vai me ajudar com o lanche. Ok, vamos pensar em como fazer com essa estrutura e conseguir outras formas de apoio também. Ou também, tipo assim, eu tenho uma OCIP, uma ONG, tenho uma grana aqui e queria, sei lá, dar um formato mais interessante, mais dinâmico, mais legal para um curso de audiovisual, para um curso de contação de história, para qualquer coisa. Porque, assim, nesses anos todos também de audiovisual e com essa coisa da metodologia, eu posso dizer que, com certeza, eu consigo produzir qualquer coisa. Então, porque a produção, na verdade, ela é uma coisa só. Né? O resto é Google, o resto é ler, o resto é se informar, é perguntar aos amigos, é perguntar a rede. O que você não tem repertório, você estuda. Por isso que eu falo que produção cultural é linguagem, porque a gente estuda muito. A ideia do Bora Fazer é isso, assim. Você me fala o que você tem, você me fala qual é a sua ideia que a gente senta e viabiliza. É basicamente isso. Perfeito, Lu. Essa mesma pessoa que perguntou do Bora Fazer emendou. E como é ter cineclube na Baixada? Gente, são as dores e as delícias da vida, assim. Eu, sem dúvida nenhuma, passei os momentos mais felizes e mais desesperadores da minha vida fazendo o Buraco do Getúlio. Inegavelmente, eu não seria quem eu sou hoje se eu não tivesse produzido o Buraco do Getúlio durante 10 anos. Como é que é ter um cineclube da Baixada? Bom, depende de como você quer lidar e tocar o seu cineclube. A experiência do Buraco, ela sempre foi muito megalomaníaca. A gente queria criar
sempre quis, sempre, ele nasceu megalomaníaco desse jeito mesmo. A gente levou 3 anos para chegar, eu acho, talvez 3 ou 4, para chegar num lugar que a gente falou, porra, que foda. Mas sempre foi um lugar que a gente estava se propondo a ser praticamente um equipamento cultural de cultura. Então, assim, as pessoas, elas entravam em contato com a gente ia fazendo listas, cara, a gente foi muito megalomaníaco, porque do Buraco nasceu um selo, que foi a Pirão Discos, a gente ficou muito amigo de muita gente, a gente acabou exponenciando muita coisa, não só dentro do audiovisual, como principalmente na música. A gente virou. Eu lembro do Léo Peixe, que foi do Gente Estranha do Jardim, falando uma vez que o sonho da vida dele era tocar no Buraco. Ele tinha uma banda, que era o Clube Solitário do Éden, na época, e ele tinha um sonho que era de tocar no Buraco, sabe? E aí ele tocou, e aí, inclusive, a pedaleira dele queimou, foi uma merda. Mas nessa mesma época ele conheceu Gente Estranha no Jardim, o Clube Solitário do Éden acabou. Dentro do próprio, do próprio Buraco, Gente Estranha conheceu o Adonis, que ajudava o Peregrino a fazer o som do Buraco, e o Gente Estranha, a formação que todo mundo conhece do Gente Estranha no Jardim, por exemplo, surgiu ali na interação dentro do Buraco do Getúlio. Então, a gente sempre foi muito megalomaníaco. Então, assim, a minha experiência de ter um cineclube na Baixada é uma experiência megalomaníaca e é uma experiência de vida. Né? Eu vivi para fazer essa ação acontecer durante 10 anos, basicamente. Aí eu vou aproveitar e emendar numa pergunta que fizeram para você falar sobre as dores e delícias dos trampos de formação de plateia. A pessoa citou o Iguacine e todo o movimento de curadoria, né, que envolve o Buraco do Getúlio. Cara, o grande lance da formação de plateia no cineclube é você ter o dia, horário e local fixos. E aí não importa se está chovendo, se tem 2 pessoas, se tem 10, se tem 30, se tem 1000. Se o seu projetor queimou, bota o teu amigo do circo para fazer um malabares e conta como sessão. Não importa. A formação de plateia no Buraco do Getúlio, ela se deu desta forma. Boca a boca. A partir de um dia, horário e local fixos. A gente está falando aí de 2006. Era uma época em que a gente já tinha internet, mas a gente não tinha essa velocidade, não tinha essa propagação de informações que a gente tem hoje. E foi o boca a boca dentro das faculdades, e o boca a boca dentro entre as rodinhas ali, porque a gente escolhe... inclusive, a formação de plateia, principalmente no Buraco do Getúlio, é importante falar desse ponto, que é Nova Iguaçu, assim como várias cidades da Baixada, ela tem um problema de locomoção, né, de transporte público entre os bairros, que é gravíssimo, porque todos os ônibus vão para o centro, todos. Então, às vezes, você mora a 10, 15 minutos de um bairro e você leva 40 para chegar até ele, porque você precisa passar pelo centro de Nova Iguaçu, e Nova Iguaçu é uma cidade gigantesca. Então, a gente escolheu, apesar de eu, o Bion e grande parte dos integrantes durante muitos anos serem de bairros mais afastados, a gente escolheu fazer no centro por isso, assim, por uma escolha de agregar um público. E isso faz parte de formação de plateia, de formação de público. Quando eu falo que ser cultural está intimamente ligado à política local, é isso. Você exigir da secretaria local um mínimo apoio. As secretarias de cultura, a gente sabe que elas não têm grana, mas elas são obrigadas a dar, sim, um apoio para as ações. Então, por exemplo, a gente fazia, sei lá, a gente fez o Buraco durante um tempo em praça pública. A secretaria tinha a obrigação, sim, a gente cobrava de ajudar a gente a liberar a praça, as liberações que a gente conseguia a partir da secretaria, de ajudar num transporte, de ajudar numa tenda, de ajudar num banheiro químico, é obrigação da secretaria. E a secretaria te ajudar com esse tipo de infra, não necessariamente tem que estar ligado a você só falar bem da secretaria, não. A gente também sempre bateu na secretaria quando teve que bater. E batemos muito. A produção cultural está intimamente ligada com a política. Voltando à formação de plateia, a do Buraco foi isso. Foi uma escolha de dia, horário e local fixo no centro de Nova Iguaçu, por uma questão de acessibilidade mesmo. O Iguacine, ele era um braço da escola de cinema, né?
Foi um festival nacional de cinema, que teve 5 edições e que foi um braço da escola. O Iguacine, ele começava com uma abertura de inscrições. A primeira edição do Iguacine, ela é de 2008. Então, nessa época, a gente ainda não tinha essa coisa de YouTube, filme online, aí manda o link. Não, as pessoas mandavam um DVDzinho com o nomezinho delas, com ficha de inscrição escrita à mão ou impressa. E era isso. Pegar algumas pessoas que a gente acreditava que estavam ali mais afinadas com o que a gente estava fazendo, ver todos esses filmes e fazer a curadoria. No início, assim, como a escola ela ainda estava muito recente, os produtores do Iguacine eram produtores convidados, né? Então, a coordenação da época da escola convidava pessoas para produzir, para fazer a curadoria do Iguacine. Já nas últimas edições, eu e Bion ficamos mais à frente mesmo de coordenar tudo, basicamente. Então, a gente abria inscrições através do site, as pessoas se inscreviam através do site, a gente divulgava com a ajuda de uma assessoria de imprensa. Só um aspas com relação à assessoria de imprensa, é que assim, a gente tem muita raiva da mídia, todos nós, por uma série de coisas, né? Não somos pessoas alienadas e tudo mais. Só que assim, para a gente legitimar ainda hoje qualquer ação, é importante que essa ação saia em jornais. Porque você legitima para o morador, você legitima para o empresário local, para te ajudar com uma comida, para te ajudar, sabe, com o mínimo. Você legitima para futuros patrocinadores, principalmente se tratando de um festival de cinema, porque geralmente os editais, eles pedem 3 edições já feitas, 3 edições feitas, para aí sim te dar dinheiro. Então, a imprensa ela é uma ferramenta fundamental. Então, assim, ter uma assessoria de imprensa, mesmo que você não pague, que você faça parcerias, que você faça troca de serviço, ter uma assessoria de imprensa é fundamental. Então, as pessoas, voltando, elas inscreviam seus filmes, a gente tinha um período de inscrição, depois desse período de inscrição, a gente tinha um período de curadoria. No último Iguacine, eu não lembro todas as pessoas que fizeram parte, mas a gente teve nomes muito bacanas já participando da curadoria do Iguacine. Além de mim, do Bion, o Marcos Faustini já participou, a Valquíria Oliveira já participou, a gente já teve participação da Yasmin Tainá, a gente já teve participação do Cavi, do Cadu Barcelos, do Favela. E a gente, enfim, pessoas que passaram pela escola, que passaram por cursos audiovisuais de periferia, fizeram parte da curadoria. Depois dessa curadoria feita, a gente partia para programação, porque um festival também precisa de programação. Você precisa, sei lá, você curou 30 filmes para uma amostra. Aí você tem 3 dias e um tempo X. Aí você tem 30 filmes de 30 minutos, não vai caber. Então, você precisa de um programador, né, que é uma pessoa que vai aglutinar a programação dos dias e horários que você tem disponível. E aí é a hora da formação de plateia. Novamente, você conta com assessoria de imprensa, principalmente. Um outro ponto importantíssimo em cidades da Baixada, como Nova Iguaçu, é você bater nas escolas de ensino médio e nas universidades. E quando eu falo bater, não é só simplesmente você ir lá e botar um cartaz no mural. Não. É importante que você pense um produtor, um assistente de produção, que vá lá dentro conversar com o diretor e falar da importância do festival de cinema, falar nas salas. Se possível, tentar mapear professores, principalmente de humanas, né, que são os mais engajados na causa, que levem as suas turmas, que ajudem a levar as suas turmas. Se você tiver dinheiro para isso ou uma parceria para isso, disponibilize ônibus, converse com uma rede de parceiros culturais da sua região também, ninguém faz nada sozinho. Então, a gente contou com muitos parceiros, assim, nos Iguacines todos, sabe? De ONGs, de instituições, eu nem vou citar nomes aqui, porque eu vou esquecer gente, mas todo mundo sempre foi muito parceiro do Iguacine. Então, é isso, a formação de plateia ela também é um trabalho árduo, também é um trabalho de formiguinha, e não é só você fazer um evento no Facebook. Não. Você precisa fazer o corpo a corpo, você precisa de carro de som, gente, é uma coisa que funciona muito para cineclubes e afins e eventos. Então, acho que eu falei muito já de formação de plateia, mas ó, a gente também tem uma coisa, Josi, antes da próxima pergunta. Eu tô disponível, gente. Falem comigo no privado, vamos trocar, tamo aí.
Mandaram uma pergunta sobre a questão da representatividade das mulheres nas equipes de produção. No prédio Posto 13, a maioria de mulheres, né, a equipe de produção. São quantas mulheres, de quantas pessoas a gente está falando nessa equipe de produção especificamente? São 7 mulheres numa equipe de 9 produtores. Isso em geral, é maioria mulher? Como é que funciona isso nas produções que você já trabalhou? Olha, Josi, esse é um ponto importante. A produção cultural, ela tem ficado cada vez mais na mão das mulheres. A produção, né? O lugar de produtor, de produtora. É um lugar que tem ficado cada vez mais com as mulheres e é uma coisa que eu debato muito, 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 que é esse lugar da mulher enquanto produtora, porque a gente organiza a casa, a gente organiza o filho, a gente organiza as compras, a gente organiza a casa, a gente organiza a vida dos companheiros, né? Quem se mobiliza para isso ou não. Acho que a produção cultural ela tem sido um lugar muito reservado às mulheres, porque existe esse lugar da mulher como cuidadora. Eu amo ser produtora, mas quando eu avalio pessoas da mesma geração que eu, com a mesma formação que eu, vindo dos mesmos lugares que eu venho, essas pessoas não se tornaram produtores, porque elas tiveram outro olhar diante da cadeia do audiovisual, principalmente, que é minha linguagem primária, digamos assim. Eu vejo cada vez mais mulheres produzindo na produção cultural, porém, eu acho que falta espaço para as mulheres serem diretoras, principalmente para as mulheres serem fotógrafas, para as mulheres serem montadoras, para as mulheres serem o que elas quiserem. Então, eu acho muito legal que a produção cultural tenha cada vez mais mulheres pensando a metodologia da produção cultural. E, inclusive, gente, é maravilhoso, porque, assim, é o produtor, no fim das contas, que manda na coisa toda. É o produtor que está com o seu projeto na mão. Se não for o produtor, o seu projeto ele simplesmente não acontece. Ou ele acontece muito mal e porcamente. É muito bom que fique na mão das mulheres. Mas eu tenho essa questão que eu acho que é muito importante frisar, que só a produção não é suficiente. E essa pessoa que mandou essa pergunta, eu meio que introduzi esse assunto perguntando em relação à equipe do prédio, mas ela queria saber se você acha que tem algum obstáculo, você sendo mulher, para produzir coisas. Sim, eu enfrento muitas questões por ser mulher, assim. Lidar com determinados prestadores de serviço é muito complicado. Quando eu falo que a produção cultural ela é uma linguagem artística também, a gente vai acostumando a trabalhar também com determinados serviços e prestadores, né? Serviços que respeitem a gente como profissional. Mas foram muitas barreiras que eu tive que transpor, assim. Eu até hoje eu não sei como eu virei produtora cultural, porque, na verdade, eu tenho uma dificuldade, pode não parecer, mas eu tenho muita dificuldade com pessoas e com relacionamentos, assim. Eu acabei criando uma rede de fornecedores e prestadores de serviços que eu me sinto muito segura. Mas para eu criar essa rede, e toda vez que eu tenho que fazer contato com um novo prestador de serviço, é dificílimo. Porque quando a gente trabalha com produção cultural, a gente está falando de trabalhar, às vezes, com uns caras super brucutus, assim, sabe? Brucutus no sentido que vocês estão entendendo, sabe? Tipo, uns caras que só falam com homem, sabe? A gente tem que lidar com segurança, a gente tem que lidar com... E assim, importante, lidar num lugar de tipo, mano, precisa me respeitar, porque sou eu que vou te pagar, porque, né, aquela coisa toda. Então, você lida, sabe, com um cara que vai montar uma tenda, sabe, para você, com um cara que com transporte, sabe? Geralmente quem faz serviço de transporte, na grande maioria, são homens. Então, é muito difícil ser respeitada. Eu comecei a ser produtora com 19 anos, 20. Então, quando eu tinha 19 anos, eu tinha uma cara de 14, sabe? Sendo desse tamanho, eu tenho 1,51 de altura. Então, a gente vai ficando muito endurecida também. Isso é um ponto que é importante de falar. Assim, a saúde mental da produtora cultural, assim como de qualquer mulher, né, no mundo contemporâneo, da produtora cultural, ela é complexa. Como é que foi o processo de pré-produção do Prédio do Posto 13? Se é que teve um período de pré-produção? Teve. Foi insano, mas teve. A gente teve um período de pré-produção de 2 semanas para um projeto que, se a gente fosse fazer com calma, a gente teria que ter uns 2 meses, pelo menos, de pré. Foi um período insano, foi dormir e acordar com o celular na mão durante 2 semanas. Mas foi muito divertido, assim.
também, assim. Tem uma coisa importante sobre o projeto do prédio. A pré-produção do projeto do prédio, ela foi trabalhosa como qualquer pré-produção, sempre é trabalhosa, sempre é insano. Sempre é. Com tempo hábil, com dinheiro, sem dinheiro. A Luísa está falando que haja bateria, exatamente. Haja bateria de celular, né? Haja tudo, com as pessoas ficarem te lembrando que você precisa comer, coisas desse tipo. Mas eu aprendi, na verdade, sobre uma escola que foi muito legal para mim de produção cinematográfica, foi o Vence essa moto, né? Eu fiz a assistência de direção do Faustini no Vence e eu fiz a colaboração de roteiro também, assinei o roteiro com ele. Então, ele dividiu a ideia comigo, a gente ficou meses trabalhando no roteiro, e enquanto a gente trabalhava no roteiro, a galera da Cavídeo fez a produção. Só que como eu fui produtora, né, da Avenida Brasil, a Avenida Brasil é a OCIP que, enfim, que coordena a Escola Livre de Cinema, a agência, uma série de projetos que eu trabalhei. Durante muitos anos, e sempre houve uma confiança do Faustini muito grande em mim como produtora, eu acompanhei muito de perto a pré-produção do Iguacine, enfim, essa coisa toda de assistente de direção, né? De ter também um controle sobre a grande parte das coisas que acontecem no filme. Então, foi uma escola muito legal e também foi muito insano, porque era muito pouco dinheiro para um longa que foi gravado na Maré, no Batã, numa praia, na Orla. O Vence foi uma escola muito bacana de produção de audiovisual e produção de set para mim. Então, acabou que fazer o Posto 13 foi muito amor, sabe? Foi trabalhoso, e sempre é muito trabalhoso. Isso é uma coisa que eu já estou muito acostumada com o meu trabalho, não é nada que me deixe desesperada mesmo. Mas foi muito maravilhoso poder pré-produzir, produzir, ainda estamos aqui produzindo, né, as próximas fases, mas é um projeto de cinema, de documentário, que é o grande amor da minha vida, assim, né, eu sou da escola do documentário, sobre um prédio da minha cidade, no meu território. Eu me afastei da minha cidade por mil motivos, por questões pessoais e tudo. Em 2016, eu passei a trabalhar muito no Rio, a fazer muito coisas no Rio, e ano passado eu acabei me mudando efetivamente para o Rio. Então, o Prédio Posto 13 está sendo um retorno de quem nunca queria ter saído. Então, gente, só felicidade. O Prédio Posto 13 não é só um filme, né? A gente tem a ideia de montar um polo cultural, comprar o prédio e caramba. E a pergunta é a seguinte: dentro dessa ideia de montar um polo cultural na Baixada, como a experiência da Escola Livre de Cinema de Nova Iguaçu contribui? Acho que contribui em tudo. Eu acho que todas as coisas que eu penso um polo cultural, da onde eu vou partir? Qual é o ponto de partida? Né? De onde eu vou tirar dinheiro para isso? Ou de onde a gente vai tentar tirar dinheiro para isso? Desde a compra do prédio até a reforma, sabe? Passando pelos equipamentos, passando pelo funcionamento, passando por tudo. Tudo eu tiro da experiência da Escola Livre de Cinema. Assim, a escola ela teve dois momentos muito distintos, na verdade mais que dois momentos, mas principalmente o momento Miguel Couto, né, que a sede era de Miguel Couto, e depois quando a sede foi para Austin, foram momentos muito distintos e que eu pude aprender muito sobre muita coisa. Falando sobre estrutura, né? Estrutura de prédio, de lugar que precisa ter desde uma parede pintada, um banheiro funcionando, um ar-condicionado, até a ilha de edição. Então, a experiência da Escola Livre de Cinema ela é fundamental para quando a gente pensa um polo cultural na Baixada. Eu acho que não só a gente, qualquer pessoa que pensa um polo cultural na Baixada, é importante que ela entenda um pouco sobre a história da escola. Saindo um pouco da coisa da produção, como a escrita te liberta? Oh, isso é muito legal, né? Porque, na verdade, eu nem sei se você sabe, Josi, mas eu acho que poucas pessoas também sabem disso. Mas eu, na verdade, tudo que eu comecei a fazer na minha vida relacionado à cultura, eu comecei na escrita, né? Eu escrevo desde muito tempo, assim. Eu escrevo desde
desde que eu me lembre que eu aprendi a escrever, eu escrevo. Eu tenho 1 milhão de cadernos guardados, inclusive, gente, se eu Publiquem. morrer aí, procurem coisas, tá? Tem muitas coisas. Não tem coisas só no meu blog, tem coisas em muitos lugares escritos, dores, delícias, mas principalmente dores, porque afinal de contas eu sou canceriana com ascendente em câncer. Então, eu escrevo muito desde sempre. E aí, quando foi em 2008, mais ou menos, ou antes, 2007, sei lá, eu comecei um blog e eu comecei a publicar esses escritos lá. E eu mantenho ele até hoje, assim. É muito legal porque quando eu tenho algum tempinho e revisito ele, eu eu gosto de olhar as coisas de antes, sabe? E as coisas ali pelo meio. Quando eu tive o Ícaro, eu fiquei num gap de uns 2 anos para voltar nele. E aí depois eu também fui viver outras coisas na minha vida e fiquei mais de sei lá quanto tempo. E em 2016 eu voltei com tudo e não parei mais, assim. Então a escrita, ela me liberta. Não é como a escrita me ela, na verdade, é redundante mesmo. A escrita me liberta. Às vezes eu estou muito angustiada com uma coisa, eu tô passando por um processo depressivo desde o início do ano passado, que eu falo isso muito abertamente, porque eu acho que é preciso, é importante falar sobre isso, é importante falar sobre saúde mental, é importante falar sobre saúde mental das mulheres, é importante falar sobre saúde mental das mulheres e mães. Então, eu estou passando por esse processo de depressão, né, desde janeiro do ano passado, e aí eu estou tomando remedinhos e coisas, e no início isso foi muito difícil, ainda é muito difícil, ainda hoje, com determinadas crises às vezes, mas eu gosto muito de trabalhar, o trabalho me salva, e a escrita ela me salva. Ela funciona quase como um ebó. Um ebó em religião de matriz africana é quando você vai fazer uma limpeza de descarrego assim, no terreiro. É maravilhoso, inclusive, indico, tá, gente? Faça. A escrita para mim é tipo um ebó. Eu vou ruminando aquela sensação, aquela coisa. Aí eu escrevo umas coisas numa notinha do celular, aí eu anoto uma coisa no meu caderno de produção, lá, lá, lá. E aí um dia eu pego, abro o blog e aquilo vira um texto, assim. Então, eu também não tenho nenhum compromisso com regra gramatical, não tenho compromisso com ser em formato de poesia, ou ser em prosa, ou ser em primeira pessoa, em terceira pessoa. Às vezes sou eu, às vezes é um personagem, às vezes nem é sobre mim, sabe? Às vezes é coisa que está me angustiando, mas que uma amiga também falou, que também me angustiou, e aí tem a ver. Às vezes sei lá, participei do curso de políticas públicas da Casa Fluminense no ano passado. E aí, esse ano, antes da coisa até da crise da água, eu fiquei muito pensando sobre essa coisa da água. A Capo fez um filme, né, que é A Terra das Muitas Águas. E eu gosto muito de água, 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 água. É uma parada que eu gosto de água, assim. Sou filha de Oxum também, então eu tenho uma coisa com água. E aí, eu fiquei pensando nessa coisa de água e do quanto a nossa metrópole, porque eu, particularmente, penso o Rio de Janeiro hoje como metrópole, não como cidades. Eu acho que nós temos que cada vez mais nos pensarmos como metrópole, em que os municípios ajudem uns aos outros. E aí, pensando nessa metrópole, que é uma metrópole cheia d'água, gente. A gente tem mar, a gente tem duas baías gigantescas, sabe? Que é a Baía de Guanabara e a Baía de Sepetiba. A gente tem rio pra cacete. A gente tem o rio Botas em Nova Iguaçu, gigante. E tá tudo poluído, né? Então, assim, eu olho a coisa da água como uma coisa de veia, de sangue mesmo, sacou? E aí, cara, é muito louco a gente falar que a gente tá no momento crítico, e nem tô entrando ainda na questão do coronavírus, tá, gente? Nem vou entrar aqui nessa live, porque eu não quero. Mas a gente fica falando que a gente tá num momento muito louco, muito louco, muito louco, mas, gente, é água para tudo quanto é lado e água poluída para tudo quanto é lado. Então, assim, a natureza, eu que venho de uma religião, eu que venho de uma família de religião de matriz africana, a natureza, ela é a gente na natureza. Então, assim, se a gente não cuidar disso, a gente não está cuidando da gente. E isso é um texto que está no blog, por exemplo. A última pergunta, na verdade, algumas pessoas perguntaram, mas aí eu vou juntar numa só,
que é como você está lidando com esse período da quarentena, tipo, como é que as produções que você tá fazendo, como é que ficam nesse período, como é que você está lidando? Então, por conta da coisa da depressão, desde o início do ano passado, eu tenho ficado cada vez mais reclusa mesmo, assim. Eu acho que é uma... Eu sempre me expus muito, sempre pus muito meu corpo no mundo, apesar de ter uma natureza muito para dentro, muito louco, mas por conta da produção eu sempre me expus muito. E aí, com a depressão, eu comecei a me respeitar mais nesse sentido, de, cara, eu quero ficar reclusa, eu vou ficar reclusa. Então, isso mudou muito, foi mudando as minhas dinâmicas de trabalho, ainda trabalhando para uma instituição, essa dinâmica ela foi mudando com o tempo. Eu tive também o privilégio e a alegria de trabalhar para pessoas que são minhas amigas pessoais, minhas amigas íntimas, que entenderam muito o meu momento. São poucas as pessoas que têm esse privilégio. E aí eu fui mudando também a minha rotina de trabalho. Eu fui trabalhando um pouco home office, às vezes eu ia no escritório e tudo mais. E aí o meu último projeto mesmo punkzão foi o Escuta Festival, que foi no final do ano passado. Mas eu já estava melhor, então eu consegui dar conta ali do projeto. Mas também com muitos anos de produção, acaba que as pessoas vão me chamando para coordenar as coisas e não mais para ser a produtora que se fode tanto, graças a Deus. Mas continuem me chamando, porque o importante é trabalho. As produções de agora, uma coisa da epidemia, eram produções que eu já estava muito de casa, né? Que é o Prédio, e eu tô produzindo a Thaisa Machado, do Afrofunk Rio, maravilhosa, incrível, rainha da porra toda. Então, só que são produções muito home office mesmo, com algumas reuniões presenciais. Então, isso não mudou muito a minha rotina, não. Mas eu tenho estado muito preocupada com o setor da cultura como um todo, principalmente o setor do audiovisual, né? Eu tenho estado bastante preocupada. Inclusive, a gente está criando um grupo para pensar sobre isso. Quem tiver a fim de contribuir, é um grupo de contribuição, tá, gente? Não é um grupo só para ficar na aba da galera, não. É um grupo, um GT mesmo, para pensar, porque a gente tem Niterói, a gente tem lá no Maranhão também, algumas cidades estão criando experiências interessantes enfim, para dar algum suporte para os trabalhadores da cultura. Então, a gente está estudando o que diz os fundos de cidades da Baixada. O governo do estado lançou agora, vai lançar, né? Enfim, já está decretado, mais o fundo de cultura, eu tenho que ler mais sobre isso. Mas a minha preocupação é isso, é como nós nos mantemos nesse período, né? Que eu acho que tudo indica vai começar a passar em junho. Então, como é que a gente come, né? É bem basicão. Como é que a gente come? Como é que a gente se alimenta? Como é que a gente tem dinheiro para se alimentar? Então, a minha rotina não mudou muito, não, mas eu estou muito preocupada, como eu disse, com o todo, né? Eu me sinto quase uma vereadora em tempo permanente, sem reeleição. Acho que é isso, Lu. A gente acabou de chegar no horário que a gente tinha combinado, lindamente, pontualmente. Cara, gente, se cuidem uns dos outros. Eu acho que tá todo mundo falando isso, mas eu acho que é importante falar mais uma vez. Cuidem uns dos outros. Cuida do seu parceiro que tá numa situação mais bizarra que você. Liga para aquele amigo que você sabe que ganhava dinheiro fazendo malabares no sinal para saber como é que tá. Liga para aquela sua amiga que foi mãe há pouco tempo e que deve estar num puerpério bizarro, morrendo de medo que o filho dela e ela peguem o coronavírus. Eu acho que as pessoas precisam se abraçar, assim. As pessoas precisam estar juntas umas das outras, sacou? Mesmo. Agora, de verdade, acho que é a hora do ninguém solta a mão de ninguém. E de verdade. E, para além disso, eu tô aqui
Eu gosto de falar pelo WhatsApp, eu não gosto de falar ao vivo, não gosto de falar no telefone, mas eu gosto de falar pelo WhatsApp. Podem me mandar direct também. Eu posso fazer o Bora Fazer também à distância, né? Que é o projeto que eu expliquei um pouco como funciona por aqui, o projeto de tutoria de produção, a gente pode fazer à distância. Sobre valores, a gente pode conversar, a gente pode trocar serviços. E tamo aí, gente. Tamo aí. Entre em contato, leiam o meu blog, chorem, sorriem comigo. E é isso. Vamos lá. E vamos continuar o Prédio Posto 13. Assim que passar a pandemia, a gente entra na segunda fase de gravações. Saudades de todos. Beijo. Sim, tchau. Beijo. Tchau. Beijo.